E a gente volta a falar sobre a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria em Brasília. O STF deu 48 horas para Jair Bolsonaro dar explicações. Mas o que pode acontecer com o ex-presidente da República? Para explicar um pouco sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Eduardo Galvão, professor de Direito das Relações Internacionais do IBMEC Brasília. Tudo bem, professor? Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Prazer é meu, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado. Professor, há um exagero, não há um exagero? Pode haver alguma coisa, alguma ilação sobre o que o ex-presidente fez durante esses dias na embaixada? Do ponto de vista do direito, o que é possível identificar? Thiago, existe muita cautela, como o próprio Supremo tem dito, né? E você falou sobre a questão jurídica, acredito que existem 4 dimensões aqui dos efeitos. Uma é a jurídica, existem ainda as dimensões políticas, tem a dimensão internacional e tem a própria questão política, né? Falando juridicamente, há especialistas que dizem que pode ser entendido como uma tentativa de fuga, uma tentativa de evitar a execução da justiça. Então, se essa tese for prevalecente, pode ser que o presidente Bolsonaro tenha decretado a sua prisão preventiva ou até mesmo o uso de tornozeleira eletrônica para que ele seja monitorado. Isso com fins de assegurar a execução da justiça, assegurar a execução do próprio processo. Agora, professor, como se conclui algo nesse sentido, que ele tentou alguma coisa para não ser identificado, enfim, para tentar realmente adotar algum procedimento para não ser pego pelas autoridades? Como é que se comprova isso? É algo que o direito identifica ou não? Olha, nesses casos a prova precisa ser definitiva, ela precisa ser contundente. Não pode haver dúvidas da intenção. E como a própria embaixada e o próprio ex-presidente alegaram, o presidente estava em visita. E sabemos que isso, por si só, não configuraria uma tentativa de fuga, de evasão da execução da justiça. O que poderia figurar como um elemento probatório nesse caso, poderia ser um pedido formal ou uma gravação de um pedido à embaixada para que desse asilo ao ex-presidente. Mas nós sabemos que isso é muito difícil de acontecer. E tudo que nós temos são circunstanciais, levam a crer que, mas não existe uma prova definitiva. E tanto o Judiciário, o STF, tem sido muito cauteloso para não dar nenhum passo em falso, porque, como eu te disse, isso tem muitas implicações sociais, tem implicações políticas e tem implicações internacionais também. E, professor Eduardo, só mais uma questão. O que a embaixada representa? Ou seja, se alguém entra nesse prédio, ele está no domínio de um outro país, é isso? Se ele tiver, vamos supor, não estamos falando do ex-presidente, mas em geral, se essa pessoa tiver uma prisão decretada, essa pessoa tem que ficar no prédio e não ser presa? Como é que funciona isso? Isso não está pacificado, isso não está regulado, na verdade, Thiago. Nós sabemos que a embaixada, o território da embaixada, é o território de um outro país. O presidente teve o seu passaporte retido. Isso significa dizer que ele não pode ultrapassar as fronteiras, não passaria por uma alfândega, por um posto de um outro país para entrar numa fronteira, seja uma fronteira seca, uma fronteira aérea, ele não passaria. Mas não existe uma regulação dizendo que estar numa embaixada configuraria se evadir do território nacional. Isso, existem especialistas que defendem tanto para um lado quanto para outro. Então, é uma questão que não está pacificada. Agora, me parece que, em havendo uma tentativa de fuga, seria muito mais viável, né, ultrapassar pela fronteira da Argentina, usando apenas o RG dele não está retido, e lá, eventualmente, pedir um asilo ou um salvo-conduto ao presidente, que é um presidente de direita, e depois pedir um asilo. Então, isso tudo vai criando uma narrativa de que o presidente não estaria buscando um asilo. Contudo, existe uma narrativa contrária, uma narrativa diferente a essa, que diz que, na verdade, o ex-presidente estava apenas tentando evitar uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, logo depois que a operação da Polícia Militar foi anunciada, foi deflagrada. Então o ex-presidente estaria com receio e a saída à embaixada seria uma forma de evitar
uma prisão preventiva 4 dias depois da deflagração da operação da Polícia Federal. Professor Eduardo Galvão, de Direito das Relações Internacionais do IBMEC de Brasília, muito obrigado pela entrevista mais uma vez e bom descanso. Até a próxima, professor. Muito obrigado, boa noite.